Olá, águias, tudo bem com vocês? Mais um encontro precioso. Eu sou Juliano, professor desta etapa, estaremos juntos por esse momento. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, seja bem-vindo. Agora você pode se inscrever. Curta e compartilhe com seus amigos. É muito precioso abençoar a sua vida e também a deles. Se você ainda não viu as aulas passadas, elas estão todas aí disponíveis para você. Lembre-se, para ganhar o bottom é preciso fazer o quê? Nome completo, idade e uma frase que marcou esse nosso encontro. E você envia para esse número aqui no WhatsApp. Muito bem, apostila na mão, página 98, treinamento número 6. Se eu não me engano, nesse treinamento está 05, mas não tem problema não, é a página 98. E o tema de hoje é personalidade e hábitos. Uau, vamos lá. Começando, e meu desafio de novo é que você comece a colecionar algumas palavrinhas-chave durante o nosso treinamento. Vamos lá, personalidade e hábitos. Fala um pouquinho nessa lição sobre como vemos a nós mesmos. Já estamos lá desde o primeiro treinamento percebendo que estamos falando da nossa pessoa. Eu não estou aqui preocupado o que o outro fala, o que o vizinho fala, o que o meu amigo fala, e sim o que Deus tem para mim e o que você enxerga no espelho quando você se vê, certo? E como é a nossa personalidade, como são os nossos hábitos? Anota aí. Personalidade e hábitos são duas palavras importantes. Para esquentar, então, vamos lá. Na tua apostila tem aí, marque 1 para o que é personalidade e marque 2 para o que se refere a hábitos. Certo? Eu vou dar um tempo depois da aula para vocês marcarem 1 para personalidade e 2 para hábitos. E aí você tem sinceridade, é hábito ou personalidade? Você ao final decide e me manda a resposta depois, hein? Vamos trocando mensagens. Muito bem, é importante conhecer como eu me vejo, como os outros me veem também. É importante para descobrir se são verdades ou mentiras. Isso também vai nos ajudar a mudar e aproveitar ao máximo as nossas qualidades, a minha e a sua. Mas falamos muito bem o que não é imagem e semelhança, e agora nós vamos falar de uma autoimagem. O que é autoimagem? É um termo usado para explicar o que pensamos ao nosso respeito. É a ideia que fazemos de nós mesmos. Como que eu me percebo de uma forma mais real? O que pensamos, julgamos, sentimos, valorizamos, honramos, amamos, desejamos, detestamos, etc. Isso eu estou falando da minha pessoa e você vai falar da sua pessoa. É o nosso autorretrato. Quer um exemplo? Olha só, faz uma selfie. Quem sou eu? O que está aparecendo aqui? E começa a descrever quem é você. Muito simples esse exercício. Ela envolve uma necessidade emocional de sentir o meu próprio valor, uma confiança em si mesmo, em que grupo eu estou pertencendo. Dando sequência na tua apostila, você vai ver que tem um quadro abaixo que tem 2 tipos de autoimagem, de como eu me vejo. A autoimagem negativa é quando você se vê pequeno, inferior, incapaz em relação ao próximo. Você não tem um amor próprio. Você não sente-se valorizado, você sente-se feio e não amado. E em outro lado do quadro, que é o mais importante e tenho certeza que você vai preencher, é quando você se vê grande, igual e não superior e capaz em relação aos outros. Você tem um amor próprio, você tem valor, enfim, você sente-se bonito e amado. E fica aí o exercício, hein? Abaixo do quadro. Como estou me vendo hoje? Vamos refletir sobre isso? Depois você vai preencher com muito carinho isso aí e tenho certeza que as suas qualidades vão aparecer de uma forma muito fácil. Você sabia que a Bíblia fala que nós temos pensamentos e sentimentos ao nosso próprio respeito? E que tudo isso que pensamos e sentimos afeta de que maneira nós vemos o mundo.
Você concorda com isso? Sim ou não? Filipenses 4:8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Uau, que texto fantástico, que texto positivo, que texto que nos enche de valor. Abaixo aí, marque com um X o que esse texto trouxe para você. Nós devemos nos preocupar com o que está na moda? Com o que a minha amiga gosta? Não. Nós lemos agora algo muito positivo. Depois você vai marcar com o X e vai ter um momento de exercício bem divertido e bem legal. Lá em Romanos 12:3 diz o seguinte: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Esse texto está dizendo o quê? Para a gente ser exagerado, sermos além do que aquilo que convém? Eu creio que não. E abaixo você tem algumas respostas ali. Marque com o X o que você entendeu desse texto. Então, o que devemos pensar de nós mesmos? Mais um texto da Bíblia. E esse, lá em Gênesis 1:26-31, eu destaco algumas coisinhas. Olha só que interessante. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Uau! Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito. Tudo havia ficado muito bom. Deus disse isso ao final, tudo ficou muito bom. Nós somos criados com valor. Em Salmo 139, do 13 ao 16, eu destaco algumas coisas para vocês também. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Fantástico, a palavra de Deus nos anima, a palavra de Deus nos dá valor, creia nisso. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mais um ingrediente fantástico de Deus para a tua vida. Efésios 2, do 1 ao 6, eu destaco para vocês, no comecinho, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus deu-nos vida juntamente com Cristo. Nós andamos ao lado dele. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares mais celestiais em Cristo Jesus. Fomos adotados por Deus e feitos co-herdeiros com Jesus. Bênção! Isso já deve te animar. Você deve ter a tua autoestima recheada com isso. Em João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Recebemos um novo estilo de vida, uma nova identidade. 2 Coríntios 5,17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. De imagem deformada, passamos a uma imagem restaurada e valorizada. Creia nisso, acredite nisso. Quando temos uma autoimagem inadequada, podemos gerar alguns problemas, como timidez, medo das pessoas, eu evito contato, eu caio em depressão, eu tenho um complexo que sou inferior.
dentre outros aí que nem vamos citar, porque você é filho de Deus. Você tem que ter uma imagem restaurada, uma imagem com valor. Muito bem, personalidade. Nossa personalidade é o semblante externo de quem nós somos. É o rosto que nós mostramos aos outros. Na formação da personalidade, nós recebemos algumas influências. Veja na sua apostila aí, você deve preencher isso depois, tá bom? Que influência eu recebo dos meus pais, do seu pai, da sua mãe, enfim? Dê um exemplo. Que influência você recebe? Nós vivemos num meio, né, na vizinhança, no colégio, na igreja, em tudo mais. De que influência eu recebo desse meio para criar a minha personalidade? Responda aí. Das pessoas que estão à minha volta, qual a influência que eu recebo? Responda também, bem tranquilo. Em consequência das influências recebidas, podem surgir alguns comportamentos: rebeldia, agressividade, sentimento de rejeição, amargura, etc. O pior é quando nós lançamos sobre as outras pessoas esses sentimentos. Os recebemos de volta como reação. É uma ferida gerando outra ferida, certo? Então isso é a personalidade. Você precisa preencher realmente aí para entender a formação da sua personalidade, o que vem agregando a você. Vamos falar um pouquinho sobre hábitos agora. Os hábitos, eles são comportamentos bem estabelecidos que não exigem esforço nenhum para entrar na atividade. Ele é natural. Você pode ter bons hábitos ou você pode ter maus hábitos. Por exemplo, né, alguns maus hábitos sociais: estar atrasado, pessoas ou pessoais, desorganização, falta de higiene, indisciplina. Na Bíblia, nós vamos ler um pouco ali em Coríntios 3, 16 e 17 e você vai responder na sequência. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus são vocês, ele é sagrado. Águia, você é um santuário de Deus. Você precisa se preservar, você precisa ter bons hábitos, você precisa transformar a sua personalidade, porque você tem valor perante Deus. Responda na sequência. O que nós somos? O que acontece quando eu destruo isso? Muito bem, responda aí. Vamos pensar juntos? Deus lhe ama e o aceita do jeito que você é. Deus perdoa e purifica. A sua vinda neste mundo não foi um desastre de Deus. Tenha certeza disso, você tem valor. A única exigência de Deus é que você use o livre-arbítrio, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. Vamos escrever aqui o versículo que está aí de Jeremias. Escreva depois, pesquise na Bíblia, certo? Muito bem, o nosso desafio é pensar em oração em algumas coisas. Ore, medite, deixe Jesus falar com você. Se puder, anote aqui na sua apostila para lembrar o que Deus conversou contigo na oração. Peça a Deus que esse santuário seja realmente purificado todos os dias. Amém? Fica aqui a mensagem, fica aqui o meu desejo que o seu coração seja purificado, que você curta e aproveite o valor que Deus deu a você. Fiquem na paz. Deus os abençoe. Nos vemos. Tchau.